Há apenas um técnico em toda a história do futebol que venceu a Copa do Mundo, a Champions League, a Eurocopa e o Mundial de Clubes da FIFA em sua carreira. E o nome dele é Vicente Del Bosque. Mesmo ouvindo isso, muitos de vocês provavelmente ainda não entendem o quão bem-sucedido ele foi como treinador. Mas talvez isso aqui mude sua visão. José Mourinho venceu 26 grandes títulos em 1.170 partidas como técnico, uma média de um título a cada 45 jogos. Carlo Ancelotti conquistou 31 troféus em 1.370 partidas, cerca de um troféu a cada 43 jogos. Sir Alex Ferguson, um dos técnicos mais vitoriosos de todos os tempos, ganhou 38 títulos em 1.500 partidas, com uma média de um troféu a cada 39,5 jogos. Agora, Vicente Del Bosque. Em 342 partidas, ele venceu 9 grandes títulos. Isso dá uma média de um troféu a cada 38 jogos. Sua eficiência era inquestionável, e suas conquistas ainda não foram igualadas por nenhum outro técnico. Mas, quando você olha para a carreira dele, é chocante ver que ele não conseguiu nem chegar a 400 jogos como treinador. E isso é estranho, porque, apesar do currículo impressionante, Vicente Del Bosque sempre foi subestimado. E o maior motivo por trás disso? Um motivo simples e ridículo. Diziam que ele era chato. Diziam que ele não tinha carisma, que ele não tinha o glamour de um treinador de elite. Essas palavras, inclusive, vieram do próprio Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, o mesmo que foi salvo de ser demitido graças às vitórias e troféus conquistados por Del Bosque. Mas a gente vai chegar nessa parte. O que muita gente via como fraqueza, seu jeito calmo, discreto, quase indiferente à beira do campo, era, na verdade, sua maior força. Muita gente não via assim. Del Bosque raramente expressava emoções, fossem vitórias ou derrotas. Parecia sempre desinteressado, apático. Ele era o oposto do típico técnico midiático. Não gritava, não fazia cena, não buscava holofotes. Era sereno, silencioso, mas absolutamente letal. Um verdadeiro estrategista. Um líder que não precisava impor autoridade, apenas inspirava respeito. Infelizmente, sua falta de carisma aparente era confundida com fraqueza ou incompetência, o que nunca fez sentido para mim. Por isso, hoje eu quero te lembrar da ascensão incrível e da queda injusta de um dos técnicos mais subestimados do futebol. A personalidade de Del Bosque reflete muito sua origem. Na juventude, ele passou 2 temporadas no Real Madrid B. E quando finalmente foi promovido ao time principal, demorou 3 anos para conseguir se firmar, sendo emprestado várias vezes. Só aos 23 anos, ele voltou ao Madrid e integrou o elenco principal. Ele nunca foi um craque, mas era um volante inteligente, calmo, que jogava com cabeça, não com explosão física. Durante 13 temporadas no Real, venceu 5 títulos da La Liga e 4 Copas del Rey. Foi um dos poucos jogadores a passar mais de 10 anos no clube. Mas, por mais sólida que tenha sido sua carreira como jogador, ela foi totalmente ofuscada pela carreira como treinador. Del Bosque não era chamativo, não usava táticas revolucionárias e não era uma presença imponente na beira do campo. Seus pontos fortes eram gerenciar egos, manter o elenco unido, conquistar o respeito dos jogadores sem precisar impor autoridade, saber montar elencos que se completassem. Ele treinou as categorias de base do Real Madrid por 3 anos. Depois, assumiu como interino o time principal em 1994 e 1996, apenas por alguns jogos. Então, em 1999, foi finalmente efetivado como treinador principal. E sua nomeação foi considerada sem graça. Naquela época, no Real Madrid, o brilho das estrelas importava mais do que a competência do treinador. Ninguém achava que Del Bosque tinha o pulso firme para comandar um vestiário cheio de galácticos. Muitos achavam que ele seria só mais um interino. Mas, contra todas as expectativas, Del Bosque entregou tudo. Ele assumiu um time promissor,
com jovens como Iker Casillas e Raul, além de líderes experientes como Hierro e Redondo. No começo, o time teve dificuldades na Champions, com 2 derrotas para o Bayern. A pressão crescia. Mas aí veio o momento decisivo. Nas quartas de final da Champions de 2000, contra o Manchester United de Sir Alex Ferguson, Del Bosque fez uma mudança ousada. Usou 3 zagueiros. Liberou Roberto Carlos e Salgado para atacar. Funcionou perfeitamente. O Madrid arrasou o United com contra-ataques letais, abrindo 3-0 fora de casa. Sir Alex admitiu que foi pego de surpresa. Madrid passou pelo Bayern, depois venceu o Valência na final e conquistou sua 8ª Champions League. Del Bosque, que até então era um tapa-buraco, virou o cérebro por trás do renascimento europeu do Real Madrid. Enquanto o time brilhava em campo, fora dele, o clube entrava em ebulição. O presidente Lorenzo Sanz foi substituído por Florentino Pérez, que prometeu glamour e contratar Luís Figo do Barcelona. Algo impensável na época. Del Bosque ficou, mesmo com Pérez querendo encher o time de superestrelas. E mesmo assim, Del Bosque entregava resultados. Na temporada 2000-2001, Madrid foi campeão espanhol. Na seguinte, com Zidane, Del Bosque moldou o time para girar em torno dele. Com Figo nas pontas, Raul e Morientes no ataque e uma defesa sólida, o time venceu a 9ª Champions League, com o lendário voleio de Zidane na final contra o Bayer Leverkusen. Del Bosque sabia equilibrar superestrelas com coadjuvantes eficientes. Seu segredo era simplicidade. Na temporada 2002-2003, com Ronaldo Fenômeno no elenco, o time venceu a La Liga, a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes. Mas mesmo assim, Del Bosque foi demitido. A demissão é considerada até hoje uma das mais injustas da história do futebol. Del Bosque não tinha o perfil de outros treinadores ousados. Sempre se manteve fora dos holofotes, casado com a mesma mulher por anos, sempre reservado, nunca ganhando discussão no grito. Depois de Del Bosque, o Real passou 4 anos sem ganhar o campeonato espanhol. Na Champions, não passaria das oitavas até 2010. Del Bosque ficou um tempo fora do futebol. Depois, assumiu a seleção espanhola após Luís Aragonés, herdando a melhor geração da história da Espanha. Um elenco com Xavi, Iniesta, Davi Villa, Fernando Torres, Casillas, Sérgio Ramos, Fábregas, Silva, uma verdadeira seleção. Mas como encaixar tantos craques, especialmente num time cheio de meio-campistas? No início da Copa de 2010, a Espanha perdeu para a Suíça. A pressão aumentou. Mas o que pouca gente sabe é que o técnico Vicente Del Bosque carregava consigo uma experiência de vida que moldava sua forma de liderar. Ele tinha um filho com síndrome de Down, algo que o ensinou dia após dia sobre paciência, empatia e humanidade. Valores que se revelariam fundamentais naquela caminhada rumo ao título. Do outro lado, em campo, o meia Iniesta estava abalado emocionalmente pela morte de seu amigo Dani Jarque. Del Bosque o poupou do próximo jogo, colocando a saúde mental acima da tática. Iniesta voltou melhor e acabou fazendo o gol do título na final contra a Holanda. Del Bosque se tornou o segundo técnico na história a vencer a Champions League e a Copa do Mundo, o que para muitos foi sorte de ter pegado a geração de ouro da Espanha. Por outro lado, também dividida por rivalidades internas entre Real Madrid e Barcelona, agravadas pelas guerras psicológicas de José Mourinho. Del Bosque, com sua serenidade, restaurou a harmonia. Criou um sistema simples, mas mortal. Em 2012, ele ainda venceu a Eurocopa, mesmo sem centroavantes em forma, usando Fábregas como falso 9, um conceito que na época foi revolucionário para o futebol europeu. A Espanha dominou o torneio e goleou a Itália por 4-0 na final. Em 2016, a geração de ouro da Espanha já tinha acabado. O time foi eliminado nas oitavas pela Itália. E Del Bosque se despediu do futebol.
Apesar da relação difícil com Florentino Pérez ter encurtado sua trajetória, seu legado não era só tático, era sobre liderança, humanidade e sabedoria. Alguns o chamam de sortudo, outros de mestre da gestão de elenco. Mas uma coisa é certa: ninguém igualou até hoje os feitos de Vicente Del Bosque.